Solenidade de Pentecostes. Saúda a todos e a todas com a paz de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos hoje festejando a solenidade de Pentecostes. Literalmente, a palavra Pentecoste significa, do grego, 50 dias. Para o povo hebreu, Pentecostes era uma festa agrícola, de agradecimento a Deus pela colheita, pelos dons da terra. Mais tarde, para nós cristãos, vem festejada 50 dias depois da Páscoa, a festa do Espírito Santo. É no texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que nos vem relatada a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos reunidos no cenáculo. De repente veio do céu um barulho, como o sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. É um vento de coragem que abre as portas. É a primeira igreja em saída. Para a comunidade de João, o Senhor ressuscitado doa o Espírito, seu dom maior, no mesmo dia da ressurreição. Os discípulos se encontravam com as portas fechadas, com medo. Tinha muita tensão entre eles. Ainda não tinham feito a experiência de encontro com o ressuscitado. Toda a comunidade tende a fechar-se por medo e falta de convicções. Naquele medo estava a angústia, a desilusão e o remorso de alguns. O medo é, portanto, o resultado da ausência do Senhor. Sem a presença do ressuscitado, toda a comunidade perece. Diante dessa situação, eis que Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Aqui aparece a primeira condição para a comunidade superar a crise: ter Jesus como centro. Jesus soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Ao soprar sobre eles, a promessa é cumprida. O Espírito de Cristo é o que faz viver. O evangelista João usa o mesmo verbo que se encontra no relato da criação. O Senhor modelou o ser humano e soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o ser humano tornou-se vivente. O verbo soprar significa a transmissão de vida. Assim, podemos dizer que Jesus recria a comunidade, e nessa a humanidade inteira. Vemos também no relato da Anunciação o mesmo Espírito que se encarnou no seio da Virgem Maria
agora se comunica em nós, para continuar a mesma obra, fazer da palavra carne e sangue em mim, em ti, em nós. Fazer todos cheios, impregnados de Espírito Santo, para que Cristo se torne minha paixão, minha vida. O Espírito Santo, doado pelo ressuscitado, recria e renova a humanidade. E a comunidade tem a responsabilidade de fazer esse Espírito soprar em todas as realidades, para que toda a humanidade seja recriada. Meus irmãos e minhas irmãs, Santa Teresa Vezere nos diz: temos necessidade que o Espírito Santo infunda em nós aquele santo ardor de caridade, com o qual encheu os corações dos apóstolos e de Maria, e pelo qual os tornou tão ativos na busca da glória de Deus e do bem espiritual do próximo. Vamos pedir com fé os dons do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa sociedade e sobre o mundo inteiro, para que Ele recria essa nova humanidade, tão sofrida pelo flagelo do coronavírus. Vem, Espírito Santo, manda-nos do céu um raio de tua luz. Vem, Pai dos pobres, vem, doador dos dons, vem, luz dos corações. Consolador perfeito, hóspede doce da alma, doce alívio, na fadiga repouso, no calor reparo, no pranto conforto. Ó luz maravilhosa, invade intimamente o coração dos fiéis. Sem a tua força, nada no homem, nada que não há culpa. Lava o que é impuro, rega o que é árido, cura o que sangra, dobra o que é duro, aquece o que é frio, acende o que é apagado. Dá aos teus fiéis que só em ti confiam os teus santos dons. Dá a virtude prêmio da morte santa, da alegria eterna. Amém. Que o Deus da vida nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa festa de Pentecostes para todos e todas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.